Olá, amigos, é muito bom tê-los aqui mais uma vez e sejam bem-vindos ao culto da Igreja Central de Maricá. Queremos que você deixe aqui o seu pedido de oração no chat para que possamos orar pelo seu pedido, porque durante a semana, durante os dias que vamos estar aqui nesse culto, vamos orar pelo seu pedido. É muito bom tê-lo aqui nesse culto, que Deus realmente possa abençoar você e que a pregação possa realmente chegar ao seu coração, que esse é o nosso desejo. Tudo que fazemos durante todo esse nosso trabalho vai ser com muito carinho, com muito amor para você, espectador, e também os amigos que nos assistem nessa noite. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para participarmos de mais esse culto, esta noite, em que vamos partilhar com nossos irmãos a palavra do Senhor. E antes de nós meditarmos na mensagem desta noite, vamos fazer uma breve oração para o Senhor iluminar nossas mentes e abrir os nossos corações a esta mensagem. Grande e maravilhoso Deus, nesse momento que abrimos a Tua Palavra, vem nos inspirar e vem abrir as nossas mentes, nossos corações, a serem receptivos à Tua mensagem. E pedimos essas bênçãos por Jesus. Amém. Irmãos, vivemos tempos em que precisamos estarmos prontos. Precisamos ter uma prontidão para o serviço que nos possibilite a avançarmos com a obra do Senhor em tempos de crise. A Igreja do Senhor
ela, mesmo mediante todas as lutas, dificuldades, durante toda a sua história, ela jamais foi uma igreja claudicante. Sempre procurou ser uma igreja que avançou, mesmo diante das diversidades. E é por isso que nós, como igrejas, como povo que temos esta verdade, precisamos estarmos prontos. Mas como estarmos prontos diante de momentos em que, mais uma vez, na história desse mundo, nos parece que as coisas estão fora de controle. Parece que o nosso Deus, para muitos, e principalmente para os incrédulos, não está no comando de todas as ações. Como nós devemos reagir mediante a essas colocações em que o mundo faz, principalmente em relação às verdades para o tempo do fim? Meus queridos irmãos, é muito importante nós sabermos que Deus, Ele tem um relógio. Lembro-me quando eu entrei para a igreja, um dos primeiros cursos que eu fiz, o curso Encontro com a Vida, em que uma de suas lições tinha como título O Relógio de Deus, Sinais que Indicam o Fim. Eu gostava muito de acompanhar as lições daquele curso Encontro com a Vida. Pelo seu conteúdo, né? E também pela capacidade do nosso querido e saudoso pastor Rabelo de passar com muita segurança, conhecimento e também com uma capacidade e com um dom que Deus lhe deu através da voz. É uma inspiração. Nós não podemos dizer, não devemos idolatrar ninguém, mas a sua voz melodiosa, uma voz que pegava a verdade e se tornava ainda mais atraente. Não que através das vozes como a minha ou de outros que não têm uma voz tão melodiosa, uma voz tão bonita, poderíamos dizer assim, possa não trazer também conhecimento, porque o mais importante são as verdades bíblicas. Mas faz a diferença, né? E fazia e sempre fará quando nós temos talentos e dons para desempenharmos naquilo que nós procuramos fazer. E esse relógio de Deus, ele tem um momento para verdadeiramente ser parado e tocar as últimas, poderíamos dizer, as últimas badaladas desse relógio. E aí anunciar aquele grande evento que todos os cristãos aguardam com grande alegria, com grande expectativa no coração. Mas eu gostaria de meditar com vocês em algo que Cristo, através do nosso querido e amado discípulo Lucas, orientou a sua igreja no capítulo 12, quando ele fala sobre a parábola do servo vigilante. E a partir no capítulo 12, versículo 35, tem alguns textos, alguns versículos que eu gostaria de ler com os irmãos, para que nós pudéssemos meditar. Versículo 35. Cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Desculpe, irmãos, que eu estou um pouco claudicante hoje, eu que estou um pouco claudicante. É a falta, né, do costume, a gente, tanto tempo, principalmente eu, que faço parte daquele grupo especial, tem comorbidades, idade, com idades, aí está tudo junto. Então a gente já faz muito tempo que não tem pregado, principalmente na igreja, e tem realmente isso. A falta de treinamento deixa a gente sem habilidades para exercer as nossas funções. Mas continuemos. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para quando vier e bater a porta, logo lá abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria arrombar a sua casa.
Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, meus queridos irmãos, nessa parábola do servo vigilante, nós vemos aqui claramente quando Jesus procura exortar sua igreja, o seu povo, em toda a face da terra, para que ele estivesse como um servo vigilante. Aquele servo que trabalha não só quando o seu senhor está próximo. Aquele funcionário que desempenha suas funções na empresa onde trabalha, não só quando o chefe, supervisor, alguém que tenha hierarquicamente uma posição de organização, de vigilância, está ali próximo, mas trabalha de uma maneira desprendida, de uma maneira natural, não importando se está sendo olhado ou não por alguém, mas ele está ali naturalmente. Na vida espiritual, nós também precisamos agir como esse servo, como esse trabalhador que desempenha as suas funções independentemente de qualquer coisa. Precisamos estar preparados e não ficarmos agora arredios, relaxados, dizendo, o meu Senhor demora, as coisas acontecem como os incrédulos desde os primeiros dias, como Pedro falou ali, né, nas suas cartas, em que os incrédulos sempre acharam que as coisas sempre foram iguais. Obviamente, irmãos, se nós analisarmos a história desse mundo, veremos o mundo dividido, a história desse mundo dividido em duas partes, que são bem claras, que ficam bem definidas. O antes e o pós-pecado. Deus, ao criar esse mundo, ele criou com o objetivo de colocar uma terra perfeita, um ambiente perfeito, melhor dizendo, para que pessoas que pudessem ser criadas por eles desempenhassem também esta perfeição nesse ambiente totalmente afeito a ser de grande valor para cada ser humano. Um ambiente de muito amor, de paz, um ambiente em que todos que ali estivessem pudéssemos realmente usufruir das benesses dos céus. Mas, como todos nós já conhecemos, e esse não é o assunto deste momento, entrou o pecado no mundo. E nós conhecemos de que forma entrou, o seu causador, através de quem? Da rebelião, como foi feita. E aí, a partir da entrada do pecado, entramos numa segunda fase. E a partir desse momento em que o pecado se cristaliza neste mundo, esse pecado trouxe muitas consequências. E uma das maiores consequências foi as provações, as lutas. E se você fizer um estudo mais detalhado da história desse mundo, desde a criação, a pré-história, a história antiga, passando por todos os aspectos, a história medieval, a história contemporânea, a história moderna, a história pós-moderna que nós vivemos, já estamos entrando em uma outra fase, nós veremos, ou no pós-moderno que nós já estamos, veremos que em todas essas fases da história do ser humano aqui na Terra, no pós-pecado, o homem viveu as mesmas mazelas, os mesmos sofrimentos em relação à essência do sofrimento, de formas diferentes. Nós, com o desenvolvimento da ciência, nós hoje vivemos vivemos no momento do desenvolvimento tecnológico, das mídias sociais, tudo é diferente de 10, 15, 20 anos atrás. E cada época teve ao seu próprio momento desenvolvimentos, descobrimentos, descobertas, criações, mas os sofrimentos inerentes ao ser humano, como doenças, como guerra, fomes, tristezas, brigas, desentendimentos, sempre, essencialmente, aconteceu na vida e na história desse mundo. Se em um momento as guerras foram de espada, em outro momento passaram a ser de espingardas, que eram como chamam na roça, né? As pessoas do interior conhecem, né? Espingarda de soca, né? Depois passaram-se para fuzis, para armas mais modernas, e hoje nós temos aí as armas nucleares, nós temos as armas químicas,
E agora nós temos as ciberarmas, né? Uma das maiores tragédias que temos ocorrido, principalmente a utilização das redes, né? Das redes de mídia, de informação para destruir uns os outros, destruir nações. Nós vemos isso claramente nas pandemias, nas questões políticas que nós temos no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, sempre o sofrimento humano esteve presente. E isso nós, como cristãos, não podemos negar. Só que Deus, dentro dessa história, Ele é quem está no comando das ações. Nós não sabemos os motivos porque Deus ainda não voltou, porque Ele ainda não mandou o seu Filho, Cristo Jesus, esse Deus eterno, para nos resgatar e para resgatar aqueles que verdadeiramente estarão ao seu lado eternamente. Ele tem um relógio, Ele tem um momento exato para se manifestar e verdadeiramente acabar com todas essas lutas e aflições que o mundo passa. E nós, como cristãos, como seus seguidores, devemos estar simplesmente nos preparando através da comunhão com Ele diária, através do estudo da palavra, abrindo a sua palavra, orando, jejuando, levando essa mensagem para aqueles que não conhecem, para aqueles que estão perdidos nesse mundo de dor e sofrimento, através do nosso testemunho pessoal e através também da pregação do Evangelho. São dois pontos muito importantes que nós devemos salientar. Testemunho pessoal. Testemunho pessoal é o reflexo daquilo que nós aprendemos e praticamos, né? Então, o testemunho é uma prática, é algo real daquilo que nós aprendemos. E dentro desse aprendizado, quando nós saímos para testemunhar com a nossa vida, com as nossas ações, em todos os aspectos da nossa vida, seja ela no lar, no trabalho, na escola, na vizinhança, na comunidade, em qualquer lugar, também devemos apresentar o nosso testemunho através do conhecimento do que aprendemos do Senhor. E nesse testemunho deve estar principalmente a divulgação das verdades que o Senhor deixou para nós e que Ele está querendo em toda a história da humanidade. Ele está querendo formar e tem formado seu exército de discípulos para que possamos, de forma triunfante, de forma direta, com muita esperança, com muita fé, passar para aqueles que ainda não conhecem essa mensagem de salvação. É por isso, meus queridos irmãos, que durante toda a história da humanidade, desde a criação do homem, Deus o criou perfeito, Deus o criou para viver uma vida abundante, uma vida de bênçãos, mas o homem, na sua rebeldia, ele esqueceu-se, e nós nos esquecemos muito fácil das coisas boas, principalmente que as pessoas fazem por nós e principalmente que o nosso Deus faz por nós. Então nós precisamos, meus queridos irmãos, irmãs, amigos que nos acompanham, estarmos constantemente vigilantes, estarmos feito o servo vigilante, que está na sua atividade, que está na sua labuta diária, ali fazendo o seu melhor, independentemente de qual vai ser a sua rentabilidade, se vai ser elogiado, se vai ter alguma premiação. Isto para ele não importa. O servo vigilante, ele está fazendo o seu melhor. Quando o seu senhor, o seu chefe chega, ele entrega a sua tarefa com a missão cumprida, com aquela certeza do dever cumprido. E nós precisamos, na nossa vida espiritual, também estarmos caminhando de maneira firme, de maneira a verdadeiramente estarmos a divulgar essa mensagem, a levar essa mensagem àqueles que não te conhecem. Conta-se a história de um duque na França, que ele, quando a sua esposa, uma duquesa, faleceu muito jovem, e aos 34 anos, ele pediu para que seus auxiliares, seus mordomos do castelo, naquele momento em que a princesa veio a óbito, todos os relógios, vocês sabem que antigamente se usava muitos relógios de parede, né?
nesses castelos, quando nós vemos esses filmes épicos, passam isso, que a hora ficasse ali, os relógios fossem parados exatamente na hora que a princesa veio a óbito. Porque ele, verdadeiramente, para ele, aquilo ali ia significar que ele ia ter sempre a lembrança daquela hora que ele perdeu a sua amada. O nosso Deus, ele tem um relógio, e ele está com um relógio com uma hora marcada, já está lá por ele determinado. Em algum momento, ele irá realmente acionar esse relógio, acionar o selo, com o seu selo, com a sua mão poderosa, e ali o relógio irá bater, o sino irá bater, as badaladas serão ouvidas por todos aqueles que estão preparados e vão estar sendo juntados em todo o mundo, serão arrebanhados para viver eternamente uma vida que não teremos mais sofrimento, não teremos mais dor nem aflição. Que esse é a nossa grande esperança. E é por isso que nessa noite eu apelo ao seu coração, meu querido irmão. Se você que está me ouvindo nesse momento não deseja fazer parte deste povo que está pronto e que irá cantar aquele hino, como diz o hino 299, ei-nos prontos, né? Ei-nos prontos para fazermos a vontade de Deus. Meu apelo é que você entregue o seu coração ao Senhor, que você direcione a sua mente e que possa dizer: Senhor, estou pronto, me leva para morar contigo eternamente. Pois esse é o momento em que Deus mais aguarda, é de ter os seus filhos morando com Ele e vivendo para toda a eternidade. Amém? Amém.
Vamos orar, irmãos, para agradecer ao Senhor por essa breve mensagem. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, porque nos deste mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua voz. Nesse breve sermonete que apresentamos nesse momento, podemos sentir a Tua presença nas nossas mentes, nos nossos corações, nos exortando para o serviço. E semelhantemente àquele servo bom e fiel, que faz o seu trabalho, independentemente de qual seja a situação, nós, como teus servos, servos do Deus verdadeiro, estamos nos preparando e te pedimos, Senhor, que Tu nos prepare com o Teu poder, com a Tua mão poderosa que seja colocada sobre cada um de nós, para que possamos continuar esse preparo, estarmos vigilantes, e não importa que hora da noite Tu chegues, nós possamos receber de Ti, Senhor, o galardão e a coroa da vida eterna. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, cura as feridas e as enfermidades daqueles que estão nesse momento precisando de uma cura, Senhor. Conforta os que precisam de um conforto e dá-nos paz e esperança para que brevemente possamos estarmos cantando o cântico do Cordeiro, o cântico da vitória e vivermos eternamente contigo. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada por assistir os nossos cultos todo domingo e quarta-feira às 7 horas. Curtam e compartilhem com os amigos a palavra do Senhor.